Nós vamos tratar aqui de alguns programas, né, de programas específicos, outros não específicos, mas programas centrais para a gestão da etnoterritorializada da educação escolar indígena. Então, nós temos um conjunto de ações muito importantes na área da formação inicial e continuada de professores indígenas. Então, o primeiro que nós vamos tratar aqui é a formação inicial de professores indígenas no magistério intercultural de nível médio. Muitos de vocês já sabem disso, esses professores, é uma política de bastante sucesso, essa política de formação inicial de professores indígenas no magistério de nível médio. Ela consiste em propostas pedagógicas específicas para a formação, para o exercício da docência intercultural e agora, a partir das novas diretrizes, a centralidade dessa formação encontra-se no território, na sustentabilidade socioambiental e linguística. Então, por isso que lá atrás nós falamos que na definição das ações, dos conteúdos da formação inicial ou continuada, é muito importante conhecer as diretrizes, porque elas organizam, as orientam para que a formação de professores, tanto inicial como continuada, tenha sua centralidade no território, na sustentabilidade socioambiental e linguística. É importante também uma avaliação e uma reelaboração contínuas desses programas, dadas a dinâmica, né, das comunidades indígenas e da educação intercultural. Um princípio pedagógico que rege a maioria dos programas de formação de professores indígenas é a pesquisa. É o princípio pedagógico da aprendizagem pela pesquisa. Ela é muito importante, por quê? Porque ela viabiliza a articulação entre teoria e prática e é uma estratégia para a construção de conhecimentos voltados para a sistematização de temas relevantes para a afirmação das identidades étnicas, para o desenvolvimento de pedagogias próprias, pedagogias diferenciadas e para a articulação entre os saberes, ou como nós chamamos no começo, a articulação entre sistemas de conhecimento, sistemas epistemológicos diferentes. É muito importante na formação inicial de professores a participação de sábios e especialistas indígenas, tanto na formação de professores, quanto no funcionamento da escola, no desenvolvimento curricular da escola indígena e no pensar o papel da escola para a comunidade, o que vai influenciar a elaboração dos projetos político-pedagógicos. E esses princípios, essa participação estão todas presentes nas novas diretrizes curriculares. É muito importante a leitura e o conhecimento profundo do parecer número 13 e da resolução número 5, que consistem nas diretrizes curriculares nacionais da educação escolar indígena na educação básica. Que questões nós podemos sugerir aqui para a gestão e o magistério intercultural de nível médio? Como já dissemos, vamos reforçar aqui, conhecimento das diretrizes curriculares é muito importante, né? E estão sendo homologadas agora, já foram aprovadas no Conselho Nacional de Educação, estão em fase de homologação e publicação as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores indígenas, tanto no magistério de nível médio quanto nas licenciaturas interculturais. É importante para a gestão garantir, então, verificar e garantir quais são os procedimentos administrativos necessários para assegurar a participação de sábios e especialistas indígenas na formação. Muitas normas seguidas pelos sistemas de ensino dizem que para ser formador tem que ter graduação, uma especialização, semestre ou ser um doutor, né? Se nós levamos em conta as especificidades dos povos indígenas,
nós sabemos que esses sábios, as sábias, os especialistas indígenas, não dependem desses títulos para contribuir com seus conhecimentos, com a sua memória oral, para a formação de professores. Então, existem mecanismos que tornam possível essa participação. Se não existem, vamos estudar a criação junto com os setores administrativos das secretarias de educação. É muito importante nós garantirmos a participação de formadores indígenas na formação de professores. Nós hoje já temos um quadro bastante significativo de professores e professoras indígenas com especialização, com mestrado, com doutorado em diferentes áreas. Então é muito importante termos esse mapa e garantirmos a participação desses formadores indígenas na formação dos professores. Espera-se que a formação produza um conjunto de materiais didáticos de acordo com os interesses e as necessidades dos povos indígenas. Vamos tratar disso um pouco mais adiante. E é sempre importante contar com assessoria antropológica, linguística e pedagógica para a consistência desse programa específico de formação de professores indígenas, né? É muito importante a assessoria linguística para pesquisar a realidade sociolinguística das comunidades e quais políticas linguísticas podem estar sendo promovidas no âmbito da formação de professores para promovermos e para protegermos e ampliarmos, desenvolvermos o uso das línguas indígenas no espaço escolar e levar essa discussão para o espaço comunitário. Essa oferta da formação inicial de professores indígenas no magistério, ela é feita pelas secretarias estaduais de educação, mas há já uma grande parceria com as secretarias municipais de educação e isso se dá via PAR. Né? É muito importante para a gestão viabilizar essa oferta do magistério de nível médio pelas escolas indígenas que oferecem nível médio. Nós já temos essa experiência em alguns territórios, em algumas regiões, e são escolas indígenas que oferecem um magistério de nível médio e certificam os professores formados. Isso é bastante importante de ser ampliado, de ser potencializado, valorizando assim a escola indígena. No tratamento da formação continuada, nós temos que trabalhar aqui uma novidade, né? Um procedimento novo no âmbito do decreto 6.755 de 2009, que institui a Política Nacional de Formação do Magistério da Educação Básica. Então, esse decreto criou essa política e dentro do Ministério da Educação nós temos um exercício de desenvolver políticas voltadas para efetivar essa política, dar concretude para essa política, e foi criado o Fórum Estadual de Formação Inicial e Continuada dos Profissionais da Educação Básica. Toda a Secretaria Estadual de Educação coordena este Fórum Estadual para a formação dos profissionais da educação básica, com a participação das instituições de ensino superior, de outras entidades, inclusive o Ministério da Educação. É esse fórum que faz o mapeamento das necessidades de formação continuada. O Ministério da Educação tem um catálogo de cursos, né, que hoje, então, constitui a RENAFORM, essa rede de formação continuada dos profissionais da educação básica. E para a temática indígena, nós temos esses cursos aqui. Nós temos o curso de Culturas e Histórias dos Povos Indígenas para a implementação da Lei 11.645, é oferecido tanto na modalidade aperfeiçoamento quanto na modalidade especialização. Nós temos o curso de Gestão Étnico-Territorializada para a Educação Escolar Indígena, que é este curso do qual vocês participam,
que é oferecido como aperfeiçoamento, mas nós queremos que ele, ao longo da experiência, possa ser oferecido como uma especialização ou até como mestrado. Nós temos um curso sobre políticas linguísticas para a educação escolar indígena, que está sendo oferecido neste ano como aperfeiçoamento. Nós temos o curso de gestão pedagógica da educação escolar indígena, que é um curso de especialização oferecido para professores indígenas. Então, esses cursos já fazem parte do catálogo, e tão importante na formação continuada, que gestores, gestoras, técnicos e técnicas das secretarias de educação conheçam essa realidade, conheçam o fórum, verifiquem a possibilidade de integrar este fórum e ver essa outra forma de acesso a uma formação continuada. Então, como que a gestão pode estar fazendo essa articulação com o que nós já podemos oferecer na formação continuada, nos cursos aqui citados, e em cursos que sejam mais específicos para os professores indígenas? A sugestão é que esses cursos... o que nós podemos orientar com relação à formação continuada e à gestão? É muito importante que a formação continuada constitua um programa contínuo, não é? Não sejam ações pontuais, mas formem um programa contínuo, tratando de políticas linguísticas, como o tratamento da diversidade linguística pode ser aprofundado e qualificado, as estratégias de promoção e desenvolvimento das línguas indígenas, estudo sobre as variedades do português enquanto língua indígena. O português é a língua indígena de muitos povos indígenas no Brasil. Trabalhar a questão de metodologias de ensino de primeira e segunda língua, seja para as línguas indígenas, seja para a língua portuguesa. Elaboração de materiais didáticos, elaboração dos projetos político-pedagógicos, conhecimento das diretrizes, da legislação, dos direitos educacionais dos povos indígenas e das diretrizes curriculares nacionais, financiamento público da educação e o controle social sobre esses recursos, territórios etnoeducacionais e dialogar com este fórum, como nós já falamos. É muito importante, então, que os programas de formação continuada, tanto do lado da Renafor, quanto via PAR, eles formem programas contínuos, né, e não ações pontuais, aproveitando que o PAR trabalha com planejamento estratégico. Então, é muito importante que as ações sejam definidas enquanto programas de formação continuada dentro dessa lógica e dessa consistência. Importante também integrar o Fórum Estadual de Formação Continuada para que possamos ver que cursos podem ser oferecidos pela rede, que oferecem os cursos via instituições de ensino superior que são financiadas pelo Ministério da Educação, via FNDE, para realizar esses cursos. Um curso bastante importante que estamos desenvolvendo desde o ano passado se chama Saberes Indígenas na Escola. É um curso de formação continuada para professores indígenas, atuantes na alfabetização, no letramento, numeramento, com foco nos anos iniciais do ensino fundamental, e esta formação está sendo oferecida por redes de universidades. O foco, então, é na alfabetização pelos conhecimentos indígenas, né? Como promover uma alfabetização significativa, tanto do ponto de vista linguístico, quanto do ponto de vista dos conhecimentos indígenas.
a realidade dos usos linguísticos, levando em conta a realidade dos usos linguísticos na comunidade. Aí tomando em conta a língua materna, seja como primeira, seja como segunda língua, do mesmo modo a língua portuguesa, seja como primeira, seja como segunda língua. O programa prevê a ação Saberes Indígenas na escola, vai ter como produto materiais didáticos para essa fase do ensino. Os formadores são indígenas e fazem um curso prévio de 180 horas. Os professores alfabetizadores participam do curso e recebem bolsas durante 10 meses de duração para o curso. Técnicas da Secretaria de Educação recebem bolsas também como coordenadores da ação, acompanhando esta formação que é muito importante para o fortalecimento de uma educação própria, de uma educação voltada para os saberes indígenas. O que podemos falar sobre saberes indígenas na escola e a gestão? É fundamental acompanhar esta formação, né? Nós já temos, então, por isso que foi definido que técnicos e técnicas das secretarias de educação, tanto estaduais quanto municipais, participem da formação, recebam bolsa como coordenadores da ação, acompanhando isso, e no acompanhamento da formação, fazer uma reflexão coletiva, tanto com formadores, quanto com a equipe pedagógica da universidade, quanto com os professores em formação, sobre as concepções e práticas de alfabetização e letramento. É importante também participar de reflexões sobre bilinguismo, deslocamento linguístico, políticas linguísticas no ambiente escolar. É muito importante que a gestão acompanhe essa ação Saberes Indígenas na escola, acompanhe esse modelo de formação, uma formação voltada para a alfabetização, letramento e numeramento, e acompanhe as concepções com relação a essas práticas de alfabetização e letramento que envolvem uma reflexão sobre bilinguismo, sobre os conhecimentos indígenas, sobre as artes verbais, sobre o deslocamento linguístico, né? A diminuição do espaço de uso das línguas indígenas, o que pode ser feito no âmbito do ambiente escolar para estar fortalecendo as línguas indígenas, e essas políticas linguísticas, né? Quando definirmos estratégias de evitar deslocamento linguístico, estratégias de fazer um levantamento de que tipo de bilinguismo existe na comunidade, nós estamos fornecendo subsídios para as políticas linguísticas, né? É muito importante isso. É muito importante também compatibilizar as matrizes curriculares com as políticas linguísticas discutidas, aprofundadas na ação dos saberes indígenas na escola. Assim como também é importante conhecer os fundamentos dos saberes indígenas e relacioná-los com os procedimentos de avaliação externa e interna. Externas, avaliações do INEP, e sabemos que muitas secretarias de educação têm modelos de avaliação da aprendizagem. São compatíveis com esses modelos de letramento, de numeramento que estão envolvidos, focados no fortalecimento das línguas indígenas, nas questões de metodologia de primeira e segunda língua, na questão do numeramento, na questão da alfabetização pelos conhecimentos indígenas. A convergência, a coincidência é muito importante, então, para a gestão acompanhar essa ação e viabilizar, analisar essa compatibilidade, né? Fazendo parênteses aqui, muitos de vocês sabem que nós tivemos uma ação criada que se chama o Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, uma política universalizante,
muito importante para a educação brasileira, mas que não contemplava os direitos linguísticos e educacionais dos povos indígenas. Então, os saberes indígenas na escola alterou a portaria do pacto para criar uma ação específica de formação continuada de professores indígenas para o letramento, alfabetização e numeramento, com foco nos saberes indígenas e nas línguas faladas nas comunidades indígenas. Bom, aqui vocês têm um mapa da abrangência hoje dos saberes indígenas na escola. Então, como já dissemos, ele é oferecido por uma rede de instituições de superior, né, de ensino superior. O que está em amarelo é a rede, é a sede das redes, e em azul os núcleos adjuntos, né? Então, nós temos ali, por exemplo, a rede da UFAM, com o núcleo adjunto na Universidade do Estado do Pará e no Instituto Federal do Amazonas. Então, nós temos essa abrangência, nós já temos hoje mais de 2.800 professores indígenas sendo formados por essa importante ação que é os saberes indígenas na escola. Outra ação importante na área da formação de professores indígenas, agora no ensino superior, são as licenciaturas interculturais, né? A formação inicial de professores no ensino superior se dá pelas licenciaturas interculturais, e é muito importante, elas estão relacionadas à oferta da formação inicial no magistério de nível médio pelas secretarias estaduais de educação, pelas escolas indígenas. Os professores indígenas vão acessar as licenciaturas interculturais tendo magistério, tendo acesso e conclusão ao magistério de nível médio. Trata-se de uma ação estratégica para que possamos ampliar a oferta dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, e ainda nós temos indicadores, baixos indicadores de acesso de estudantes indígenas, de jovens, crianças, de estudantes indígenas nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, o que tem causado muita migração de famílias inteiras para as cidades. Então, as licenciaturas interculturais, o programa criado pelo Ministério da Educação a partir da demanda de várias comunidades indígenas e da Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena, de se mobilizar, de se agilizar a ampliação de toda a oferta da educação básica nas escolas indígenas. Então, as licenciaturas interculturais são cursos, propostas pedagógicas específicas, organizadas a partir da pedagogia da alternância, em tempo universidade e tempo comunidade. O tempo comunidade é importantíssimo nessa formação, porque é exatamente a interlocução com a comunidade escolar e a formação dos professores para aproximar teoria, reflexões com os projetos pedagógicos desenvolvidos por esses professores. Há um diálogo muito grande dessa formação com as pedagogias próprias, né, para a construção de práticas pedagógicas relevantes, pertinentes e significativas nas escolas indígenas. A inovação importante nas licenciaturas interculturais é que é uma formação que se dá por áreas de conhecimento. Não é uma formação disciplinar, é uma formação por área de conhecimento, e isso é muito importante. De modo geral, nós temos 3 grandes áreas de conhecimento: a área das línguas, das linguagens e das literaturas, a área das ciências da natureza e matemática e a área das ciências sociais ou estudos da sociedade. As licenciaturas interculturais vêm recebendo apoio da parte do Bolsa Permanência, um programa criado no Ministério da Educação para favorecer o acesso, a permanência e o sucesso na formação superior de estudantes indígenas,
Então, nossos alunos das licenciaturas interculturais recebem a Bolsa Permanência, que é gerenciada pela Instituição de Ensino Superior, pela Secretaria de Educação Superior e pelo FNDE. E recebem também um apoio muito importante do PIBID, que é gerenciado pela CAPES, que é um órgão na estrutura do Ministério da Educação, e o PIBID é o Programa de Iniciação a Bolsas de Iniciação às Licenciaturas. É um programa muito importante de apoio aos projetos pedagógicos de formação de professores. Temos muitos professores indígenas e professoras em formação nas licenciaturas, já receberam e recebem apoio por essa bolsa acadêmica. Como a gestão pode dialogar ou implementar, ajudar na implementação, potencializar essa formação nas licenciaturas interculturais? Bom, um ponto muito importante que nós queremos sugerir aqui é a revisão das categorias de contratação de professores indígenas a partir da sua formação por áreas de conhecimento, né? Então, as nossas licenciaturas não formam professores por disciplinas, professores de história, de geografia, de matemática, de física e de química. Essa nossa formação forma por área de conhecimento. Então, é necessário que os sistemas de ensino façam um ajuste nas suas categorias de contratação de professores, se aproximando dessa inovação pedagógica que é a formação das licenciaturas por áreas de conhecimento. Uma outra sugestão importante é acompanhar as licenciaturas, a formação oferecida nas licenciaturas, e no que elas trazem de reflexões e práticas de alfabetização, reflexão sobre bilinguismo, multilinguismo, deslocamento linguístico, políticas linguísticas no ambiente escolar. Isso tudo são temáticas importantes tratadas nas licenciaturas. É importante definir, muitas secretarias estaduais e municipais estão definindo diretrizes ou matrizes curriculares. É importante que essas diretrizes e matrizes curriculares dialoguem com essas áreas de conhecimento e não haja uma desconexão entre as matrizes curriculares e essa formação por área de conhecimento, e conhecer essas práticas curriculares a partir de projetos de pesquisa, de temas geradores, matrizes conceituais, diferentes conceitos ligados a esse princípio da pesquisa como princípio pedagógico no processo de ensino-aprendizagem. Muitas secretarias estaduais de educação apoiam técnica e financeiramente as licenciaturas interculturais por meio do PAR. Nós temos secretarias estaduais de educação que inseriram no PAR demanda de parceria, de articulação para apoiar as licenciaturas interculturais. Isso é muito importante. Então, é importante para a gestão tanto acompanhar o conteúdo da formação, porque isso vai orientar as práticas pedagógicas, vai orientar a gestão pedagógica por parte dos sistemas de ensino nas escolas indígenas, e acompanhar em termos de parceria, de colaborar nas licenciaturas interculturais, já que as instituições de ensino superior estão formando professores das redes, tanto estaduais como municipais de ensino. O ProLind já tem essa abrangência. O ProLind é uma experiência de bastante êxito e ele tem vários resultados, né? Um dos resultados é essa ampliação da educação, possibilitar a ampliação da educação básica nas escolas indígenas, mas é também interculturalizar as universidades. Na medida que as universidades definem programas específicos em diálogo com os povos indígenas, elas estão trazendo para o ambiente acadêmico os saberes indígenas, os sistemas epistemológicos dos povos indígenas,
as perspectivas políticas de sustentabilidade ambiental, sociocultural das escolas indígenas. Então, esse diálogo é muito importante porque está trazendo a realidade dos povos indígenas para a universidade, que tanto tempo se manteve distante disso. Então, o nosso mapa de abrangência do ProLID. Em 2015, nós vamos ter mais 2 instituições aqui nesse mapa, que é a Universidade Federal do Espírito Santo e a Universidade do Estado do Pará. Vão integrar essa rede de IES formadoras nas licenciaturas interculturais. Nós temos uma questão muito importante na gestão e no sucesso de uma educação própria, intercultural indígena, que é a produção e impressão de materiais didáticos específicos. Essa ação está presente no Decreto dos Territórios, está presente na LDB, está presente no PNE, está presente nas diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena na educação básica, enfim. Nós temos uma base legal e normativa importante para atentarmos a essa produção, essa importante ação no desenvolvimento e fortalecimento da educação escolar indígena, que é a produção, impressão e distribuição de materiais didáticos e paradidáticos indígenas. O que cabe à gestão? Como a gestão pode impulsionar essa ação? É que, não sendo realizada, implica numa falta de suporte pedagógico para a docência dos professores. Os professores recebem uma formação específica, voltada para a sua realidade, para uma docência com pertinência sociocultural, com relevância linguística, mas não tem suporte pedagógico para isso. Então, há ainda uma carência muito grande de materiais. Temos avançado bastante, oferecendo recursos via PAR ou por meio dos nossos editais, mas há uma carência de materiais muito grande. E quando ainda vivemos uma situação de demora, de morosidade na execução dos recursos disponíveis. Então, os mecanismos são o PAR e os editais da CAPEMA. Não podemos ficar somente restritos a esses mecanismos. É muito importante a gestão pensar com professores indígenas alternativas, diferentes estratégias para que possamos impulsionar, dispor de mais materiais didáticos nas escolas indígenas. Então, nós podemos testar algumas alternativas, como por meio do PDDE, sejam comprados computadores e impressoras e as escolas indígenas possam produzir o material do dia a dia com mais agilidade para qualificar ou dar mais dinamicidade à prática pedagógica dos professores, né? Oficinas de produção de materiais didáticos nos cursos de formação para que possamos ter um conjunto maior de futuros materiais didáticos e contarmos com assessoria depois para organizar esses materiais. É muito importante a produção de materiais paradidáticos, né? Materiais que não são produzidos especificamente para o uso pedagógico, mas na formação de professores possa ser trabalhado como aquele material pode subsidiar a aprendizagem das escolas indígenas. E também é muito importante a realização de oficinas para o uso dos materiais didáticos, né? Então, os materiais são produzidos, temos o material. Mas é muito importante pensarmos em trabalharmos oficinas com os professores na formação continuada de diferentes atividades para o uso desses materiais em diferentes áreas de conhecimento, em diferentes etapas de ensino, seja no ensino inicial, nos anos iniciais, seja nos anos finais do fundamental, um material paradidático, seja com suporte em livro ou em vídeo, ele pode ser usado em diferentes etapas e modalidades da educação básica.
Bom, temos o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa muito importante para a manutenção do funcionamento da escola indígena, né? O que é muito importante para os gestores e gestoras? Primeiro, conhecer as resoluções do FNDE. O FNDE geralmente atualiza as resoluções do Programa de Alimentação Escolar e elas devem ser conhecidas, né? Estudantes indígenas e quilombolas recebem valores diferenciados para o PNAE. Os valores para a alimentação escolar representam o dobro para as escolas não indígenas e não quilombolas. Do mesmo modo, as resoluções do FNDE, que nós já citamos, ela orienta para que a oferta dos alimentos façam parte dos padrões alimentares das comunidades. E voltamos àquela planilha no início. Reconhecer a diversidade sociocultural implica também numa gestão competente do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Isso também é especificidade, isso também é reconhecer as diferenças socioculturais. Então, não é possível nós partirmos desse princípio e oferecemos alimentos que não fazem parte da dieta, dos padrões alimentares das comunidades. As resoluções do FNDE também orientam que, no mínimo, 30% dos alimentos oferecidos podem ser adquiridos da produção comunitária. Isso vai nos ajudar que os estudantes recebam alimentos de mais qualidade e que façam parte dos seus padrões alimentares e possamos favorecer a dinamização da produção comunitária com isso. É importante para a gestão apoiar as escolas para que possam fazer a gestão dos recursos do PNAE, se assim desejarem. Então, as escolas podem criar suas associações de pais e mestres, suas caixas escolares, seus conselhos escolares, se instituindo como unidades executoras para receber diretamente os recursos da alimentação escolar e fazer essa gestão. É importante para a gestão acompanhar os repasses no FNDE. No final desta nossa conversa, vocês vão conhecer esses endereços eletrônicos e é importante, além de conhecer, informar os indígenas desses repasses, né? E é importante também mobilizar para que haja representação indígena nos conselhos de alimentação escolar. Todo município brasileiro, todos os estados que fazem a gestão dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um programa do Ministério da Educação, do FNDE, os estados e municípios têm que criar os conselhos de alimentação escolar que fazem o acompanhamento da aplicação dos recursos e aprovam a prestação de contas. Então, é muito importante para a gestão mobilizar, já que o PNAE tem um recurso diferenciado para os estudantes indígenas, os indígenas têm um assento nos conselhos de alimentação escolar para acompanhar a aplicação desses recursos e mobilizar os gestores para uma correta aplicação. Um outro programa importantíssimo para o desenvolvimento da educação escolar indígena é o Programa Nacional Dinheiro Direto na Escola, PDDE. Como a gestão pode estar trabalhando, potencializando todos os resultados positivos que o PDDE pode ter para as escolas indígenas. Novamente, é importantíssimo conhecer as resoluções do FNDE para o PDDE. O PDDE hoje tem várias finalidades, né? Além da finalidade inicial dele, de manter as escolas, viabilizar pequenas reformas, pequenos reparos, aquisição de alguns equipamentos. O PDDE hoje, ele existe para melhorar o saneamento das escolas, o sistema
hidráulico das escolas, o acesso à água potável. O PDDE também pode ser usado como acesso aos programas como Mais Educação, programas como Mais Cultura, Sustentabilidade. Então, todos esses programas estão vinculados ao PDDE. O PDDE hoje tem uma multiplicidade de usos e ele é muito importante para dinamizar as práticas pedagógicas das escolas indígenas e não indígenas. Novamente, é muito importante para a gestão apoiar que as escolas tenham acesso a esses programas por meio de se constituírem comunidades executoras. Analisar a possibilidade, é importante analisar a possibilidade, dialogando com professores e lideranças indígenas, a possibilidade de criar consórcios entre escolas para que mais de 4 até 5 escolas possam criar esses consórcios e receber no seu conjunto os recursos desses diferentes PDDE. Mas é muito importante para os gestores acompanhar essa movimentação, conhecer as resoluções do FNDE, conhecer as diferentes finalidades do PDDE, fazendo com que as escolas tenham acesso, as escolas indígenas tenham acesso a esses importantes instrumentos de desenvolvimento e de autonomia pedagógica das escolas. Então, auxiliar na formação das APMs, dos caixas escolares, dos conselhos, é um papel para a gestão etnoterritorializada, para uma gestão afinada com os objetivos e os anseios das escolas indígenas. Bom, nós estamos encerrando a nossa conversa. Eu gostaria de deixar aqui algumas sugestões. Nós, ao longo deste curso, vamos aprofundar muitas questões tratadas aqui, mas eu gostaria já de pontuar algumas questões que vão ser aprofundadas. Então, hoje, para a gestão etnoterritorializada da educação escolar indígena, é importantíssimo se conhecer a legislação e a normatização que orientam as ações. Então, nós tivemos nos últimos anos uma dinâmica muito grande na formulação de novas diretrizes curriculares pelo Conselho Nacional de Educação. Nós temos as diretrizes curriculares para a educação escolar indígena, de 2012, temos as diretrizes curriculares nacionais para a educação quilombola, para a educação das relações étnico-raciais, já são mais antigas. Nós temos as diretrizes curriculares para a educação em direitos humanos, que diz muito respeito a quem está voltado para a educação escolar indígena. Então, ler essa legislação e essas diferentes normatizações e buscar a sua efetivação. Não é? A nossa gestão tem que dar resultado, tem que dar frutos, se nós estamos fundamentando a gestão nos marcos legais e normativos que reconhecem a diversidade dos povos indígenas, reconhecem as suas perspectivas políticas de sustentabilidade ambiental e sociocultural. É muito importante para isso conhecer os mecanismos de financiamento público e as formas de controle social, tanto para a gestão quanto para informar aos indígenas, né? Nós temos que superar essa definição, essa dicotomia entre área técnica e área gerencial. Temos que conhecer as formas de financiamento da educação pública e quais são as formas, os mecanismos, as estratégias de controle social. É importante nós balizarmos a nossa gestão no conhecimento aprofundado do financiamento e informar aos indígenas disso. É fundamental
fomentar um diálogo permanente com professores, professoras, lideranças indígenas, comunidade escolar, porque é assim que a gente vai conseguir resultado numa educação significativa, numa educação escolar significativa e que efetive os direitos educacionais, linguísticos, culturais, políticos dos povos indígenas. E é importante, a partir dessa apropriação dos marcos legais e normativos, que nós dialoguemos com nossos dirigentes sobre esses direitos indígenas. É muito importante essa apropriação e para que, nós que somos os atores da implementação dessas políticas, possamos dialogar de forma qualificada e informar os nossos dirigentes de um conhecimento abalizado sobre os direitos dos povos indígenas. É muito importante também conhecer o documento final da primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, realizada em 2009, depois de 18 conferências regionais e 1.836 conferências locais realizadas nas escolas indígenas. O documento final aponta muitas questões importantes para a gestão. Nós não devemos deixar esse documento de lado. Muitos de vocês participaram da conferência e o documento final deve nortear, deve informar a nossa ação. Bom, por último, eu gostaria de deixar para vocês um conjunto de endereços eletrônicos importantíssimos para a gestão. São endereços que vocês devem estar sempre frequentando, não estão todos aqui no texto que vocês vão trabalhar durante o curso, eles serão ampliados. Esses aqui são só para essa conversa inicial, existem outros endereços eletrônicos importantes para a gestão, mas nós temos aqui esse primeiro para o acompanhamento do Plano Nacional de Educação. O segundo, vocês podem acompanhar todos os repasses do Programa Nacional de Alimentação Escolar, isso é aberto, é só ter acesso à internet, você sabe. O terceiro é um site de acesso aos repasses de recursos do Fundeb, como nós falamos lá atrás, né? Se vocês tem um censo consistente, vocês podem fazer estimativas do que naqueles repasses correspondem aos recursos para os estudantes indígenas e podem estar acompanhando mês a mês o repasse desses recursos. Nós temos também do Programa Transporte, Programa Nacional de Transporte Escolar, vocês podem estar fazendo acompanhamento do que está sendo disponibilizado pelo FNDE para os estados e municípios para fazer o transporte escolar. Nós não abordamos nessa conversa inicial, mas será aprofundado nos textos e nos estudos que vocês farão durante esse curso. Esse endereço abaixo ele é bastante importante. Por meio deles, vocês acessam os termos de compromisso entre o FNDE e Secretarias de Educação, os termos de compromisso pactuados para o Plano de Ações Articuladas, no PAR. Então, por meio disso, vocês ficam sabendo o que ficou pactuado em termos de ação, em termos de recursos financeiros. Vocês acompanham isso por meio desse importante mecanismo de consulta social, de controle social, acessível a toda e qualquer pessoa que queira se interessar por isso. Eu estou informando aí também um site importante de acompanhamento também do Plano Nacional de Educação. Existem outros sites, outros endereços eletrônicos, mas ao longo do nosso curso, vocês vão receber uma relação maior, tanto do ponto de vista de acompanhamento das políticas públicas, quanto também de sites onde vocês vão encontrar conteúdos importantes para conhecer, para aprofundar
o conhecimento sobre a diversidade, sobre os povos indígenas no Brasil, que fundamenta a prática da gestão etnoterritorializada da educação escolar indígena. Eu agradeço, nós estamos aqui à disposição, eu agradeço esse momento, faço votos que vocês tenham um excelente curso e estamos aqui à disposição para tirar qualquer dúvida ou ajudá-los na gestão etnoterritorializada da educação escolar indígena.